com a palestra Análise de Custo-Benefício Socioeconômica das Usinas Hidrelétricas do Tapajós. Alexandre Grois, é com você. Obrigado, Aristóteles. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí. Estou com a missão também de dar uma animada em vocês, né? Pós-café. Queria agradecer o convite do Ibraop, Adriana, Aristóteles, todos os colegas aí da diretoria. Agradecer o evento todo, a oportunidade. Como a Amanda falou, sou um peixinho diferente aqui no aquário. Mas eu acho que a gente tem bastante aí a trocar. Eu acho que esse é o que eu tenho gostado dessas oportunidades de conversar com os órgãos de controle, estar com o Ibraop, fluir um pouco mais a informação em diferentes campos da sociedade. E nós, como sociedade civil organizada, tendo essa oportunidade, a gente aprende muito com vocês, muito mais do que trazer conhecimento. Até é uma pena a gente não estar aqui trocando bola ao vivo. Bom, vamos lá. Sou do WWF, a gente tem um direcionador estratégico em infraestrutura. Eu fiquei na dúvida se eu colocava esse primeiro slide, aí no almoço me perguntaram, antes do almoço, perguntaram, mas o que o WWF está fazendo aqui? E aí eu falei, acho que o slide é válido, então vou começar com ele. A gente é uma organização antiga, brasileira, que quer harmonizar aí a relação humano-meio ambiente, mas com foco em desenvolvimento e nas pessoas. Eu tenho uma aspas ali em cima, né? Municiar tomadores de decisão com ferramentas em prol da agenda socioambiental. E a gente tem um direcionador estratégico de infraestrutura, porque acho que já foi mais do que falado aqui, infraestrutura influencia no bem-estar das pessoas. A gente busca qualificar o debate da infraestrutura que nós queremos, é dizer, a gente quer que tipo de infraestrutura na nossa porta para atender a quem. Um segundo ponto, que é por isso que eu estou aqui, é apoiar em instrumentos de planejamento e governança, porque a gente entende que esse processo que está fazendo diferença lá na ponta, e fazer uma manutenção e melhoria do quadro legal e normativo, que sempre sofre aí pressões de diferentes lados. Bom, isso é porque a gente está discutindo como WWF. Eu, obviamente, não vou repetir aqui tudo que nossos colegas falaram antes, e eu até fiz um exercício para mostrar como o Gabriel trouxe. É bom estar num lugar onde as pessoas estão falando o que a gente está falando, né, Gabriel? Faz tempo que eu não me senti assim também. Desde do reequilíbrio econômico-financeiro que a Silvia Damasceno trouxe. Será que uma avaliação socioeconômica pode nos ajudar a ponderar um peso socioeconômico numa relação de equilíbrio financeiro? O que a Amanda trouxe dos procedimentos que o Ibraop tem trazido, o Anderson nos trouxe, procedimento de pré-viabilidade, procedimento de viabilidade. A gente faz menção de análise de custo-benefício lá, então vocês vão ver a análise de custo-benefício aparecendo nesses procedimentos que vão sair. Retomada de obras, Narda. A gente pode fazer uma avaliação socioeconômica numa retomada de obras para ver se faz sentido retomar ou não e por que a gente está retomando. E, obviamente, as falas da manhã do Carlos, Rafael, do TCU e o André conversam diretamente com tudo que eu vou trazer aqui. O que o Carlos traz, né, esse incentivo do TCU para adotar ferramentas novas, e inclusive a ferramenta de análise de custo-benefício, foi o desafio que o WWF se fez, falou, tem uma ferramenta aí na mesa, vamos dar uma olhada se esse negócio funciona, se ele responde a algumas ansiedades nossas. E como o André trouxe, não responde a todas, não é uma bala de prata, tem outros critérios que a gente tem que olhar, mas ela traz alguma racionalidade que hoje a gente tem quase zero na mesa. E ela responde ao que o André trouxe, que nos angustiava muito na agenda de infraestrutura do WWF, não se esse projeto é bom, a gente ficava ali enxugando o gelo na ponta, né? Vamos mitigar os impactos de uma obra, mas por que essa obra está aqui, né? Por que ela está num portfólio? Atendendo a quem? A demanda de quem? E uma análise socioeconômica, ela nos ajuda a fazer essa reflexão. E mais do que isso, né? Por que essa obra está e se deveria ter um EVTE ou não dela? Então, conversa também com o que o Gabriel trouxe. Estou tentando fazer uma amarração para vocês verem coerência aqui dos painéis que foram muito bem escolhidos pela organização. O que o Gabriel traz, né, é o EVTE para frente, e ele fala, tem um estudo de pré-viabilidade. A análise de custo-benefício ela pode estar em vários momentos, e a que eu vou trazer para vocês é uma avaliação prévia, que pode justamente evitar que a gente faça EVTEs que não servem para nada. Eu vou mostrar o caso de usinas hidrelétricas. Tem uma estimativa aí, grosso modo, né,
que obviamente não é aberta pelos empreendedores, que já foi gasto cerca de 200 milhões de reais em estudos de viabilidade com as usinas hidrelétricas do Tapajós. E o que eu vou mostrar para vocês é que elas não são viáveis de maneira alguma. Se a gente tivesse feito esses estudos antes, teríamos evitado esses custos só do empreendedor, sem contar tudo que foi mobilizado de poder público, FUNAI, tribunais, IBAMA e todos os órgãos que estão envolvidos para avaliar esses estudos nas fases deles. Tá? Então, a gente está falando de ganho de eficiência também. Não vou entrar nos detalhes aqui, a gente sabe que tem lacunas de todo tipo. Fiscobras fala de análise de custo-benefício como uma alternativa, Banco Mundial fala do hiato de infraestrutura, a gente pode pular isso aqui que você já sabe. E aí, falando do ciclo de planejamento que o próprio Carlos Rafael trouxe no começo, a mesma figura aqui, a gente tem nessas diferentes fases do planejamento e a de estruturação uma avaliação detalhada onde aparece o EVTEA e a gente tem planos setoriais, que muitas vezes são muito bons. Os planos setoriais, quando você lê eles no documento, eles são muito bem escritos. As intenções e o mérito deles é muito bom. E o que a gente começou a ver como organização é que tem uma lacuna entre os planos e o EVTEA, né, nessa decisão de alternativas, e a gente tem apostado em discutir uma análise de custo preliminar. É a única solução? Não, mas é uma que está na mesa e que apareceu a partir de um guia governamental que o próprio Carlos Rafael trouxe, o Guia ACB, que foi publicado em 2022 pelo Ministério da Economia na ocasião. Ela pode servir também para análise ex post. Fizemos uma Belo Monte, deu certo? Não deu? Trouxe benefício social? Também vale a pena a gente trazer uma discussão socioeconômica aqui. Bom, a discussão aqui é alternativas ao empreendimento, não alternativas do empreendimento. Então a gente tem uma reflexão anterior, se a gente está querendo fazer um traçado por aqui ou por aqui de uma rodovia, discutir, é rodovia mesmo ou é uma ferrovia? Ou é uma hidrovia junto com uma ferrovia e uma rodovia? Então são alternativas ao empreendimento em vez de do empreendimento. Entenda que isso eu respondo a uma demanda de uns stakeholders bem fortes do WWF que são lá do território, né? É uma demanda socioterritorial. Bom, como o Carlos trouxe a linha de baixo, né, a capacidade de influenciar é decrescente, mas ao mesmo tempo o custo de comprometimento é crescente. E aí entra um outro viés, né, um viés, se eu já estou com o estudo até aqui, por que eu vou dar um passo atrás? Você começa a se convencer de um projeto. Prêmio Nobel de Economia, aí, né, o Daniel Kahneman fala, quanto mais você vai falando sobre uma ideia, você se acostuma com ela e tem tendência a aceitar. E é comum isso acontecer com interesses também de que alguns projetos passem sem que ele tenha justificativa. Bom, e aí falando da CB preliminar que eu quero mostrar para vocês hoje, a gente acredita que ela pode conectar com planejamento estratégico, que é aquela lacuna que o colega trouxe de manhã, está conversando com um planejamento estratégico maior, não só do setor, mas de país, né? Fazer uma BR-319 vai disparar o desmatamento e a gente se comprometeu em não ter desmatamento mais no país. Tem demanda social legítima? Qual é o custo de oportunidade que eu tenho em escolher um projeto em detrimento do outro? Inclusive escolher em não fazer o projeto. Tem bastante gente do setor de saneamento aqui, né? A análise de custo-benefício costuma justamente justificar muitos projetos, e é interessante que às vezes no saneamento jogar água num rio pode ser a melhor alternativa naquele momento para aquela sociedade, naquele instante, em detrimento de algumas obras. Por mais estranho que isso possa parecer, colocar isso matematicamente, colocando todas as externalidades, pode ser uma alternativa. Não estou propondo isso, mas colocar isso racionalmente justifica, inclusive, escolhas de empreendimento. Bom, menos desperdício de dinheiro público e tratar de alternativas intersetoriais. No setor de transporte isso é bem comum, né? Você traz um empreendimento rodoviário, mas ele está atendendo a uma demanda anterior, como o André trouxe. Talvez o empreendimento ferroviário trate melhor dessa demanda. E é muito comum os empreendedores eles trazerem propostas a partir do setor deles. No setor de energia vocês vão ver isso também. Bom, então apostando um pouco na CB preliminar, de novo, não sendo uma bala de prata, mas uma metodologia que surge aí recentemente com um método oficial, digamos, publicado pelo governo federal, a gente entende que ela pode agregar a entrega pública. E aí não vou passar por todos, né? Maximizar a eficiência locativa, modelo de contratação, acho que isso é muito relevante para vocês.
partir do momento que eu avalio um projeto socioeconomicamente viável, ele já é um passo para eu entender qual que é o método, o modelo de contratação que eu vou colocar no mercado. Se é uma PPP, uma concessão, se ele não é viável do ponto de vista socioeconômico, ele deveria ser discutido. Okay? Por que eu grifei esses em laranja? São os interesses também por trás aí das organizações de sociedade civil, né? Garantir que o projeto deriva de problemas sociais que precisam ser endereçados. E eu não estou falando de problemas sociais como saneamento. Pode ser sim o escoamento de grãos. Ele é legítimo como sociedade. Mas existem outros. A gente consegue concatenar essas demandas sociais, né? Quem é beneficiado e como é que a gente faz uma distribuição dessa riqueza, que é a parte dos benefícios da análise de custo-benefício. Minimizar subjetivismos. Então, a gente também está entendendo aqui que a gente tem subjetivismo nas escolhas e aqui a gente consegue trazer objetividade do porquê a gente está escolhendo tal ou tal alternativa. E é uma análise econômica que precede a financeira, e aqui eu vou fazer uma aspa semântica, porque fala-se muito aqui nesse meio e no meio de contratações a análise econômica financeira, né? E aí eu vou usar um pouco do inglês aqui. Nos Estados Unidos e na língua inglesa, quando se fala econômica, se fala o que eu chamo aqui de socioeconômica. Olhar o econômico, às vezes no Brasil a gente confunde econômico com financeiro. Tanto que o colega da Caixa falou ali de econômico financeiro e só falou da TIR, só falou de viabilidade financeira, né? Quando a gente fala de econômica, a gente está falando de economia, a gente está falando de outros fatores na sociedade, inclusive coisas que têm valor econômico, mas não têm valor financeiro. Qual que é o valor das pessoas não irem no hospital porque não estão bebendo uma água contaminada por falta de saneamento? Existe um valor agregado a isso e um valor que a sociedade atribui. A economia olha para isso também. Ela não olha só elementos financeiros. A maneira que a gente trouxe para não ter essa confusão no Brasil é falar de socioeconômico. Então a gente olha para externalidades, para valores que não são só aqueles financeiros que você coloca uma moeda e compra no mercado ou numa compra de uma tonelada de cimento. Ok? E é isso que a gente tenta também capturar aqui. Inclui intangíveis e custos de externalidades. Então, esses intangíveis são justamente esses valores econômicos, socioeconômicos que a gente está falando. Bom, para dar um exemplo aí da importância de colocar valor socioeconômico, não só financeiro, eu peguei o caso, um estudo do Flório, que é um papa aí na avaliação de custo-benefício na Europa, que pegou o Fundo de Coesão da Europa e falou, olha, se eu olhasse só a rentabilidade financeira de projetos de diferentes setores, eles teriam uma taxa de retorno negativa. O que isso quer dizer? Esse projeto não iria a cabo, se eu olhasse só o retorno financeiro dele. A partir do momento que eu coloco valores socioeconômicos, eu coloco intangíveis, externalidades para a população, quando se atribui à população, atribui valor para a redução de tempo de deslocamento. Isso tem um valor. Isso pode ser absorvido por um olhar econômico. Quando a gente faz essa conta, no setor de transportes, a taxa de rentabilidade econômica, logo socioeconômica para nós, é positiva. Isso quer dizer, esses projetos se justificam do ponto de vista de benefício social e eles precisam ser implementados. Se a gente tivesse olhado só do ponto de vista do empreendedor, quando eu coloco ali, né, poder público, empreendedor e sociedade, eles são rentáveis. Então, eles foram a cabo e foram feitos, eles precisavam ser feitos. E aí a gente está também conversando um pouco com o modelo de contratação. Se ele é completamente inviável para o setor privado, talvez tenha que ter uma intervenção pública e investimento público direto. Só que o inverso também é verdadeiro, né? Que eu acho que é o caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Você pode ter projetos extremamente viáveis do ponto de vista privado, para o empreendedor, mas eles não são viáveis do ponto de vista socioeconômico. Eles não trazem benefício líquido para a sociedade. Um projeto desse deveria ser evitado dentro de um portfólio. Estão comigo? E um projeto em que ele traz benefício para os dois lados, para a sociedade brasileira e para o empreendedor, esse é um projeto fácil, ele precisa talvez só de uma comunicação e de um chamamento para a iniciativa privada simplesmente investir nele, ou uma PPP. Ok? Bom, a ACB como ferramenta, eu não vou entrar também nos detalhes ali, mas o que vale é aquela linha azul, a existência de um guia geral
e manuais setoriais, cadernos de parâmetro, estudos de caso e guia de tratamento de risco climático. Esse é o pacote ferramental que foi elaborado alguns poucos anos atrás, que está aqui em azul em cima, o guia CB anexo, o modelo 5 dimensões que o Carlos trouxe, o guia CB anexos de risco climático, que eu diria assim, eu trabalho na área de mudança do clima há 14 anos, eu diria que é a nata de metodologia de como incorporar risco climático dentro de projetos. Não tem um guia mais evoluído e detalhado hoje à disposição no Brasil. E eles são oficiais do governo federal. Bom, aí a nossa pergunta foi, vamos fazer um estudo de caso então, porque o guia disse que temos estudos de caso, mas eles eram fracos. E a gente queria ter um estudo de caso forte para testar a metodologia, mas a gente também queria um ganha-ganha para nós. Então nós fizemos esse estudo, análise socioeconômica de custo-benefício de infraestrutura das usinas hidrelétricas do Rio Tapajós. O Rio Tapajós, um dos principais rios ainda de fluxo livre no planeta, só compete com o rio na Ásia e na África, e que está sempre sob pressão para fazer grandes obras de hidrelétricas, em barramentos nele. Nosso objetivo que era? Pegar o guia governamental e usar ele à risca, ter uma análise de custo-benefício completa, com um objetivo estratégico, trazer insumos, por exemplo, para vocês hoje, fomentar e aprimorar esse uso dessa ferramenta, como um uso racional para a tomada de decisão de infraestrutura no país. Discutir externalidades ambientais nela, por exemplo, trazer concretude para uma aplicação de um método e sair só de um guia teórico. Mas também no nosso caso da WWF, que tem uma agenda na bacia do Tapajós, botar uma pá de cal nessa discussão de grandes usinas nesses rios. Porque elas são, como vocês vão ver, elas não fazem sentido nem socioambiental e nem econômico. Um ponto final no debate aí só um detalhe aqui, um ponto final no debate, mas há 2 semanas a Eletrobras pediu para continuar fazendo os estudos de viabilidade dessas usinas. Então você vê aí até uma contradição ao vivo aqui entre nós. Vou contar um pouco do método, tá? O pessoal me pediu para adentrar um pouco, para a gente ter um pouco de concretude. Vamos ver se eu dou conta aqui do tempo, Aristóteles. Uma premissa do método é você olhar a unidade autossuficiente de análise. É um termo meio pesado, mas basicamente o que o André trouxe não é empreendimento pelo empreendimento, ele precisa atender uma demanda legítima, uma demanda de alguma coisa. No caso do exemplo dele, era uma demanda de transportes. Aqui no nosso, eu preciso de um pacote de empreendimentos que vão levar a energia até a ponta, que é isso que nós queremos. E os estudos de viabilidade sempre fazem para usina hidrelétrica e esquecem do linhão, que é gigantesco, que tem que levar essa usina até a ponta. Então, do ponto de vista público, do ponto de vista socioeconômico, eu preciso olhar o conjunto que entrega o pacote, que é a energia lá na ponta. Bom, ela entrega um benefício de bem-estar social, que são 17 mil megawatt-hora por ano, com uma certa garantia. A gente falou, qual que seria um projeto alternativo que entregasse exatamente a mesma coisa com a mesma garantia? O pessoal do setor de energia, não sei se tem aqui, vai dizer, mas não é equivalente, não, com a mesma garantia e confiabilidade. Daí a gente fez um projeto alternativo, que obviamente está na agenda nossa socioambiental, que é um pacote de energia solar, eólica e biomassa e de resíduos. Ou seja, renováveis não hídricas. Pacote de energia renovável, aí com uma proporção equivalente. Operando durante 30 anos, com a mesma instalação e com um equivalente também de linhões. Agora são projetos diferentes, porém comparáveis. Ok? O que a gente vai avaliar aqui? Custos e benefícios um do outro. A avaliação socioeconômica, a CB socioeconômica, ela é comparativa. Ela não quer saber se o projeto para em pé por si só. Ela quer saber se ele é melhor do que o outro. Se é melhor do que não fazer nada ou se é melhor do que a alternativa A, B, C ou D. Então, o resultado que vocês vão ver aqui é comparativo. Escolher um projeto custa mais ou menos em detrimento de escolher o outro. E é isso que a metodologia se propõe. São comparáveis? Qual escolher? Então, o que a gente vai ver é o custo de oportunidade de se investir em um projeto das usinas hidrelétricas em detrimento desse mix de renováveis. Isso tudo é premissa metodológica, ok? Vou passar meio rapidinho aqui, mas a gente está falando que os benefícios são iguais. A energia chega na ponta para a população com confiabilidade, eles são equivalentes em benefícios. Então a diferença vai ser nos custos. A gente está falando de custos diretos, que vocês conhecem muito bem, CAPEX, OPEX,
custo das linhas de transmissão. No caso das usinas renováveis, a gente colocou custo de intermitência, porque elas têm intermitência, a gente tem que ter mais usinas, a gente precisa ter mecanismos para cuidar dessa intermitência e eles custos, e o combustível. E REPEX, porque elas têm que durar 30 anos, que é o equivalente das usinas, para eles serem comparáveis. Bom, já de cara aqui vocês veem que as usinas custam 36 bilhões e esse conjunto que entrega exatamente o mesmo benefício social custa 30 bilhões. Só aqui, eu não coloquei externalidades ambientais, vocês estão vendo que eu sou de uma organização ambientalista, não falei nada de meio ambiente. Aqui o projeto já cai. A gente está falando que colocar as usinas custa mais do que um conjunto de mix renováveis. Ele já não se justifica em termos de escolha de empreendimento, de aposta para entregar o mesmo benefício. Quando a gente coloca externalidades, a gente só escolheu algumas, né? Emissões de gás de efeito estufa. Coloquei gás de efeito estufa só nas usinas hidrelétricas e, no caso das renováveis, a gente usa o ciclo de vida completo, tá? Construção das placas solares e tudo mais, antes que me questionem nesse ponto. E a gente colocou algumas externalidades que vocês depois podem ver no estudo, elas até ficam pequenas, mudanças no padrão de atividade econômica na região, perda de serviços ecossistêmicos ou até ganho de atividades na região por área desmatada e tudo mais. Vocês podem ver que as externalidades negativas são muito maiores nas usinas. Por quê? Você precisa alagar uma área gigantesca em plena floresta tropical nacional e desmatar para fazer a área alagada é carbono para a atmosfera e esse carbono tem um custo com parâmetros dados pelo IPEA. Tá? Bom, na soma aí dos custos, a diferença são quase 12 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Implementar as usinas do Tapajós para ter a garantia dessa energia no futuro significa perder 11 bilhões de reais em detrimento da escolha de implementar um mix de energias. Esse tipo de racional que a gente quer que aconteça antes do EVTEA. Isso aqui faz a gente nem pensar em fazer EVTEAs. Um EVTEA não faz sentido. Ela não para em pé numa avaliação preliminar. O que a gente deveria? Colocar nossos esforços de fazer um EVTEA desse conjunto de mix de renováveis. Estão comigo? E aí tem a cereja do bolo. A vantagem de uma análise socioeconômica é que ela não é só puramente custo-benefício. O processo importa. Fazer um levantamento de informações faz a gente enxergar muita coisa, né? O relatório de análise de custo-benefício socioeconômica ele é muito rico em informações e ele vai dar informações para os processos posteriores. O que a gente precisa aprofundar no EVTEA? O que realmente importa a gente olhar no EVTEA? É aquela meia dúzia de peixes que estão ali sofrendo impacto ambiental ou é essa quantidade de gases de efeito estufa que vai para a atmosfera? E ela prevê uma análise de riscos, na linha também do que o André trouxe. A análise de risco ela tem que estar embutida nas alternativas, não na alternativa escolhida. E a metodologia prevê isso, como vocês viram ali, né, na primeira linha, os custos só de implementação já superam, então eles já são negativos, ou seja, as usinas são não viáveis frente ao mix, mas quando a gente coloca as externalidades, a gente chega nos 12 bi, que eu mostrei para vocês, mas foi feita uma análise de risco escolhendo 3 riscos. Imagino que 2 bem conhecidos de vocês e um novo, e eu faço um convite para que vocês incorporem isso. A lente climática. E o primeiro é mudanças climáticas. A gente modelou não fomos nós que modelamos, né? Os estudos estão aí disponíveis, basta um pouquinho de Google e uma conversa com o INPE, vocês encontram isso. Essas usinas, elas estão dentro de uma região que vai sofrer com os efeitos da mudança do clima e você vai ter menos disponibilidade hídrica. A gente pegou o cenário menos drástico, que a gente também trabalhou com o cenário 8.5, que ele é mais agressivo de mudança do clima. Só a mudança do clima faz a viabilidade do projeto cair 23%. O que eu estou querendo dizer aqui? O risco climático faz a usina ter 23% a menos de produção de energia elétrica. Isso está embutido no anexo de risco climático do Guia CB. Então, você começa a ter uma incorporação de risco climático dentro de avaliação de projetos. O que eu estou dizendo, ela fica 23% menos viável. Ela já não era viável, ela fica menos ainda. Então, aqui é um risco de desempenho com custos maiores de 24%. E o outro é a análise de sensibilidade ao sobrecusto.
Então, usamos aí literatura, sobrecustos de usinas hidrelétricas são muito maiores do que esse conjunto de mix de renováveis. Então, você corre um risco aí daquele custo ser ir de 11 para 31 bilhões, e aí, por último, análise de sensibilidade com relação aos atrasos. Então, a gente está falando que escolher as usinas hidrelétricas, a gente corre um risco de deixar de ganhar 34 bilhões de reais em detrimento de escolher esse mix de renováveis. Fazer um estudo desse, diria, não vale nem a pena continuar andando com esse estudo de viabilidade. Então, esse é o recado maior, assim, né? Para nós, obviamente, tem um efeito, um estudo desse, porque a gente quer justamente frustrar a ideia da Eletrobras de continuar com esses projetos. Só que, obviamente, a Eletrobras ela tem um olhar privado. Hoje, ainda mais como uma empresa privada, não mais estatal, avançado. Do ponto de vista dela, ele é viável, do empreendedor. Ele para de pé, ele se paga. Mas, do ponto de vista da sociedade, o conjunto, obra, mais distribuição, a gente tem soluções muito mais viáveis que nos fariam ganhar 34 bilhões a mais. Eu estou falando de 4 usinas, eu não estou falando da São Luís do Tapajós. Só para vocês terem uma ideia, São Luís do Tapajós foi arquivada, né, pelo IBAMA, mas foi retomada aí como uma possibilidade da Eletrobras estudar novamente. Eu não consigo entender a lógica do empreendedor ainda, estou bem curioso entender por que eles insistem nela. E a gente fez uma modelagem com a São Luís do Tapajós. Esse valor chega a 84 bilhões. A escolha de fazer essas usinas em detrimento de um conjunto de mix de renováveis. 84 bilhões que a gente abriria a mão de benefício social, de economia. Isso é mais ou menos a ordem de grandeza de reconstrução de Porto Alegre, tá? Pra vocês terem uma ideia aí. Bom, estou quase no meu tempo aqui. O que esse estudo de caso nos agrega? Vantagem de ter um guia sólido. Então, a gente tem um guia governamental, é o guia CB, ele tem um anexo, ele tem catálogo de parâmetros. Então, não é que a gente está chutando números, tudo foi utilizado parâmetros previstos pelo IPEA. As informações paramétricas estavam disponíveis, a EPE tem um catálogo de parâmetros muito rico e a InfraSA tem trabalhado nisso para justamente ter catálogo de parâmetros para o setor rodoviário, infraestrutura terrestre, para poder fazer esse tipo de estudo. Os custos e prazos de elaboração, quando eu falei, menos de 200 mil reais para você decidir que não precisa gastar 200 milhões de reais, mais ou menos, que já foi gasto em estudo de EVTEA para eles se frustrarem em uma ação judicial do IBAMA, por exemplo. Ganhos claros em aplicar a pré-avaliação. Você compara laranja com laranja. Eu estou comparando um conjunto de empreendimentos que entrega energia na ponta. Essa é uma vantagem também. Empreendimentos completamente diferentes, mas que trazem o mesmo benefício na ponta. Não é trivial, né, fazer a valoração, e ela tem defeitos, ela tem lacunas, como o próprio André trouxe. A gente precisa colocar outros critérios. Por exemplo, eu não consigo colocar o valor da cosmologia de uma área alagada por uma comunidade indígena. Isso nunca vai ter valor e nunca vai entrar numa conta dessa. Mas o processo decisório vai colocar esse elemento e vai falar, isso aqui não foi valorado e precisa ser tomado em conta. E a análise distributiva também vai mostrar isso. Olha, quem ganha dinheiro, quem é o maior beneficiário, é a população ou é meia dúzia de empreendedores? Isso também pode pesar na escolha da alternativa. E aqui uma reflexão, pura provocação, a gente não estudou, mas quando me convidaram aí para o evento, falaram, dá uma olhada lá no Piauí, vê se tem alguma coisa interessante para a gente fazer uma reflexão. E a gente tem um projeto de um intermodal aqui, né, previsto. Esse intermodal é um conjunto de obras que está entregando o quê? Né? Qual é a demanda que ele está atendendo? E a gente poderia fazer uma análise socioeconômica desse empreendimento em conjunto. Quais são as alternativas aos projetos que estão nesse modelo intermodal aqui previsto no Piauí? E umas reflexões, por exemplo, do como ele poderia auxiliar, usando o caso aqui do intermodal do Piauí, mas umas reflexões de como ele poderia ajudar no processo de promoção do próprio empreendimento, né? Ele pode fortalecer, uma análise socioeconômica pode fortalecer os benefícios do projeto e incluir externalidades que não foram colocadas, positivas que não foram colocadas no projeto inicial. Uma pequena mudança no projeto inicial pode capturar um benefício socioeconômico num setor da economia que não estava previsto antes e aumentar o benefício socioeconômico do projeto. Ele pode ajudar a comunicar claramente benefícios socioeconômicos mais amplos com externalidades positivas de um projeto desse
e capturar recursos subsídios de bancos e agências multilaterais, que olham esse tipo de método já há muitos anos e preconizam isso. Tive discussões com o BRICS, por exemplo, o Banco dos BRICS, que ele tem preconizado trazer dinheiro de infraestrutura. Ele falou, só vou colocar se isso trazer benefício para a sociedade, não adianta o empreendedor me dizer que isso é viável. Palavras deles, não sei se isso está na prática ainda. Desenhar o arranjo ideal de contratação, como eu falei para vocês, e realizar, no caso específico, uma análise de risco climático. Tá lá, tem um anexo prevendo risco climático. Custos, benefícios, a gente tem que avaliar riscos se esse negócio para em pé num futuro que a gente está caminhando. Gente, o aumento de 4 graus na temperatura global é bastante, né? Mas a gente está caminhando para 3,6 com as políticas públicas globais atuais, significa uma queda de produtividade da soja de cerca de 70%. Se a gente está fazendo um empreendimento que vai carregar grãos de uma região com a chance da soja ter uma queda de produtividade de 80%, a gente tem que rever o desenho do empreendimento, a história da Ferrogrão. Então, você está até gritando aqui. Meu último slide aqui. Então, essas são algumas vantagens de fazer uma avaliação socioeconômica, obviamente do ponto de vista mais positivo, mas ela também pode revelar algumas inviabilidades e você pode pensar em alternativas do projeto em torno disso. Bom, vocês vão ter acesso aí à apresentação, mas os estudos estão aqui. E agradeço aí a oportunidade. Fica aí as dúvidas de vocês.